Daí, meu povo, tudo bem? Então, chegando no final de mais um ano e nos aproximando de um início do que está vindo, né? E eu quero usar esse momento com esse vídeo para tentar falar sobre algo muito importante. Aliás, sobre coisas muito importantes, sobre pontos que talvez a gente precise pensar não em 2022, mas agora, né? Ou a partir de agora, né? E o primeiro deles é que nós sempre teremos um motivo para ser feliz. Nós sempre teremos um motivo maior do que as nossas dificuldades e os nossos problemas para ser feliz. E ser feliz não quer dizer não passar por problemas e não ter dias tristes. Ser feliz quer dizer que diante dos nossos problemas sempre há algo maior. E esse algo maior é Jesus, né? Jesus sempre nos dá um motivo, inclusive Ele mesmo nos ensinou a ter bom ânimo, né? Independente das situações. Então nós passamos por um período muito difícil e ainda estamos passando, né? Nos últimos 2 anos para cá, muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas talvez tenham perdido seus negócios, suas empresas, né? E passado por situações muito difíceis. Mas é preciso a gente lembrar sobre a eternidade, é preciso a gente lembrar de que Jesus é bom diante das adversidades também. E eu quero te dar alguns motivos, mesmo que eles pareçam clichê, para você ser feliz, independente da situação que você está passando. O primeiro motivo para a gente ser feliz é porque Jesus nasceu. E nós celebramos o Natal há pouco tempo, onde o objetivo principal é relembrar isso, que Jesus nasceu. E junto com o nascimento de Jesus veio o nascer da esperança, veio nascer de uma segunda chance, de uma eternidade com Cristo, né? Onde essas coisas que nos causam dor, elas não existirão mais. Então é possível ser feliz diante das dificuldades e das adversidades, porque Jesus nasceu, Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós e voltará por nós, né? Também podemos ser felizes por uma coisa humana, lógica, mas real. Nós não somos parte das mais de 600 mil pessoas que nesse momento já se foram por causa da pandemia, né? Então esse é um motivo para ser feliz. Você está vendo esse vídeo, é a confirmação de que você venceu até aqui, assim como eu, né? Então celebre isso, celebre a vida que você tem, celebre você ser um vencedor, celebre você estar vivo e celebre o fato de você poder ser feliz em Cristo, mesmo em momentos difíceis. Outra coisa importante é que a gente precisa lembrar para desenvolver uma vida mais saudável, uma vida mais amorosa com as pessoas. É lembrar de que as pessoas, elas são mais importantes do que aquilo que elas fazem, né? É fácil pensar nisso quando se trata de coisas boas. É fácil pensar nisso quando se trata de talentos, ou no nosso evangeliquez, de dons. Mas as pessoas são mais importantes do que aquilo que elas fazem, mesmo quando aquilo que elas fazem não é tão bom. Elas são mais importantes. Elas são tão importantes que Jesus morreu por elas. Jesus nasceu por elas, viveu por elas, morreu por elas e voltará por elas. Então, se para Jesus as pessoas são importantes, sendo que Ele é Deus e Ele é perfeito, o que nós somos para dizer que as pessoas não são importantes porque elas fizeram algo? Pessoas sempre serão mais importantes do que aquilo que elas fazem, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante dentro dessa esfera de lembrar de que pessoas são mais importantes, é você lembrar de uma verdade absoluta nas nossas vidas. Deus é nosso Pai. E se Deus é nosso Pai, nós não podemos escolher quem é nosso irmão, né? Então, se Deus é nosso Pai, não escolhe o irmão. Apenas o ame, apenas o aceite como seu irmão, né? Um outro ponto importante para a gente refletir nesse período curto de tempo que nós temos ao entrar em um ano novo é sobre o escândalo da graça. E para isso eu quero convidar você, se você puder, abrir sua Bíblia. Se você tiver aí o aplicativo do seu celular, em 2 Coríntios, no capítulo 5, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo
17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Mas você imagina o apóstolo Paulo falando uma coisa dessas, olhando para a vida dele? Você imagina o apóstolo Paulo pregando essa verdade absoluta sobre as nossas vidas, quando ao olhar para trás ele enxerga multidões de cristãos que talvez ele tenha assassinado? A mente dele, será que em algum momento não tentou acusá-lo do seu passado cruel, do seu passado pecaminoso? Talvez em algum momento sim, mas qual é a verdade que Deus traz, qual é a verdade que o Espírito Santo traz? É que tudo se faz novo. E Deus quer fazer isso conosco, Ele quer fazer tudo novo em nós. Não é sobre a nossa capacidade de ser bons, porque nós não somos bons. É sobre a grande capacidade de Deus de derramar a sua graça sobre nós. E por isso que ela é escandalosa, porque ela vai além do que nós fazemos, não é sobre o que nós fazemos. A graça, ela é de Deus, ela é um artifício de Deus para derramar fé sobre nós, para nos salvar. Então, lembre-se disso, lembre-se do escândalo da graça, que é capaz de nos salvar e nos perdoar. Talvez perdoar de coisas que você não consegue superar, de pecados que você às vezes acha que o teu pecado é tão grande que Deus não pode perdoar, mas Deus pode. E por isso a graça é escandalosa. E que você possa entender que você é alvo dessa graça de Deus. Deus pensa em você quando Ele está falando, quando Ele está agindo por meio da sua graça. E isso é específico e individual sobre você. Então que você possa se encontrar nessa graça de Deus que está disponível para nós, né? E as últimas duas coisas que eu quero falar, elas estão conectadas e a fala é sobre permanecer. Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa permanecer. A primeira é permanecer nele, né? Salmo 125, 1 diz assim, ó, Salmos 125, 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Então é preciso confiar em Deus e permanecer nele, porque essa confiança e essa decisão de permanecer conduz a nossa vida diante de Deus e nos permite usufruir dos benefícios da morte de Jesus, que só existiu para que nós pudéssemos de fato permanecer em Deus. Tudo que Ele precisava fazer para que você pudesse confiar nele e permanecer nele eternamente já foi feito. E de fato, Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que nós precisamos. Então, permanecer nele vai nos permitir viver uma vida também mais feliz, também mais coberta de esperança. E por último, mas não menos importante, permanecer por Ele. Então, permanecer nele está relacionado com a sua relação com Deus. E permanecer por Ele está relacionado com aquilo que Deus conta contigo, que Deus espera de você, que é levar o amor dele a pessoas que precisam. Isso nos leva a ambientes difíceis, desconfortáveis, para muitas pessoas inseguro, para muitas pessoas dolorido, mas permanecer por ele envolve entender que a graça que nos salva, nos envolve, precisa ser transmitida a outras pessoas, e você é o meio pelo qual o nome de Deus é santificado. Então quando você ora, santificado seja o seu nome na oração do Pai Nosso, que você possa entender que o significado disso quer dizer: Deus me usa para tornar o seu nome santificado. O que isso significa? Para tornar o seu nome conhecido. Então permaneça nele, mas permaneça por ele. Entenda que esses problemas que a gente vive, eles podem se transformar em potenciais formas de revelar Deus às pessoas, né?
As Escrituras dizem que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Entenda e viva a verdade de que você é um filho de Deus, e como filho de Deus, desfrute da companhia e das bênçãos de Deus na sua vida, mas também se muna da missão de permitir que outras pessoas desfrutem disso que nós podemos desfrutar, certo? Então é isso que eu quero deixar para nós nesse vídeo. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida e que Deus possa nos dar um fim de ano abençoado e um ano sensacional com Ele. Amém? Então que Deus abençoe você, e eu quero te pedir um favor: faça com que outras pessoas possam também refletir sobre esses pontos que nós abordamos aqui, tornando esse vídeo conhecido a outras pessoas. Então, por favor, pega o link desse vídeo e manda para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Então fica com Deus, um abraço e até a próxima.